Fala pessoal, tudo bem? Olha só, nós investimos mais de R$ 700 entre produtos e frete para trazer 11 tipos de neutralizadores de ferrugem para vocês. Nós vamos mostrar os detalhes e testar na prática cada um deles para ver qual que tem o melhor poder de ação. Então nós contamos com o seu apoio e com o seu like neste vídeo. Muito obrigado! Então nós temos diversas embalagens com meio litro, temos embalagens de 1 litro e temos também embalagens de 200 ml e de 100 ml. Os preços é impressionante, varia muito. Como as embalagens são de tamanhos diferentes, eu acabei dividindo e fazendo a conta como se fossem todos de meio litro. Aqui em cima eu coloquei os preços de cada embalagem e depois numa outra parte embaixo eu coloquei o preço para ficar igual, como se fosse meio litro de cada um deles. O mais barato deles foi o Fosfatol, R$ 16,56 na embalagem de meio litro. Este da Vedacity, R$ 17,04, meio litro. Removedor de ferrugens da Wonder, R$ 42,11 o litro, ou R$ 21,05 se fosse de meio litro. Já este aqui, também da Wonder, é o convertedor de ferrugem, R$ 12,11 na embalagem de 200 ml, ou daria R$ 30,27 em meio litro. Primer convertedor de ferrugem Convert da BQL, R$ 67,57 na embalagem de 1 litro ou R$ 33,78 se fosse meio litro. Convertedor de ferrugem Durato, R$ 35,90 meio litro. Removedor de ferrugem Kimox, R$ 41,90 meio litro. Oxmil elimina ferrugem da Veda Brasil, R$ 84,90 1 litro ou R$ 42,45 se fosse meio litro. Veio de brinde um pincel. O famoso Ferrox, neutralizador de ferrugens, R$ 52,90, embalagem de meio litro. Natriele Mata Ferrugem, R$ 65,90, meio litro. E o mais caro de todos, PCF, convertedor de ferrugem, R$ 16,79 em 100 ml, ou o equivalente a meio litro daria R$ 83,95. E olha que a gente achava que a gasolina que era cara. Eu li as instruções de todos eles, as composições químicas até que variam bastante, eu pensei que seriam todas iguais, mas tem bastante variação. A forma de aplicação de todos eles, eles falam para você utilizar uma lixa ou uma escova de aço para remover a parte solta da ferrugem. A maioria deles recomenda a aplicação com pincel ou com pulverizador. Já tem alguns deles, como no caso o Ferrox, vem escrito aqui para não utilizar nenhum tipo de pulverizador, apenas com pincel. Oxmil recomenda a aplicação com rolo ou pulverizador. E aqui uma contradição, ele veio de brinde o pincel. De forma geral, são produtos químicos muito fortes e o recomendado é você utilizar luvas e máscara de proteção. O tempo de secagem vai variar, alguns falam em alguns minutos, outros falam em 6 horas ou até 12 horas. Eles recomendam que provavelmente, se a ferrugem for muito persistente, muito profunda, o ideal será fazer 2 demãos do produto. Todos eles dizem que convertem o ferrugem numa camada protetora primer, que pode receber pintura depois de seca. A maioria deles também menciona que se soltar aquela parte branca, esbranquiçada, é normal, faz parte do processo, e a recomendação geral é para que você lave a peça, seque bem, antes de aplicar a pintura definitiva. E todos eles falam que você pintar a peça depois de tratada é o ideal para que não volte a enferrujar. Se não tiver pintura depois do tratamento, provavelmente a peça pode retornar a oxidar. Eu também havia comprado o produto Wanda da marca Wurt, porém o vendedor não me entregou e eu tive que cancelar a compra no Mercado Livre. Então vamos iniciar os testes aqui. Eu tenho um perfil U bem oxidado, com bastante ferrugem. Vou aplicar aqui a escova de aço, conforme recomendado nas instruções. Vou fazer só aqui em cima com escova de aço. Aqui no perfil vou fazer sem escova de aço. Eu vou abrir todas as embalagens, vou agitá-las antes de abrir, porque algumas instruções falam para agitar antes. Tenho aqui 11 copinhos, eu vou colocar um pouquinho dentro de cada copinho, uma informação que todos eles mencionam. Por exemplo, você adiciona no copinho, põe o pincel, trata ferrugem, põe o pincel dentro de novo do copinho, você contaminou o líquido que está no copinho, não pode voltar dentro da embalagem. Vai contaminar o que está na embalagem e vai acabar perdendo o poder de ação do produto. Então sempre utilize pouco para não desperdiçar. Eu também fiz 11 amostras aqui com pregos enferrujados. São os mesmos pregos, estavam todos juntos, e eu vou fazer um teste também por imersão.
Vamos deixar eles submergidos no produto de cada um para ver a diferença depois. Na aplicação, eu vou utilizar o mesmo pincel para todos eles e vou limpar neste copo com água a cada aplicação para que não tenha contato de um produto com o outro. Todos os produtos recomendam que a peça a ser tratada esteja livre de poeira e de engordurantes. Caso tenha óleo lubrificante, desengripantes, você tem que fazer a remoção desses óleos para então poder aplicar o produto. Aqui eles continuam na mesma ordem, do mais caro para o mais barato. Então, obviamente, a nossa expectativa é que estes mais caros apresentem um resultado melhor do que os mais baratos. Vamos ver se na prática é isso que acontece. Todos estão novos e lacrados. Outra dica que é mencionada em praticamente todos os rótulos, sempre que você for pôr num recipiente, tem que ser um recipiente não metálico, para que o produto não reaja com o recipiente. Então aqui nós temos o PCF, ele possui uma cor bem diferente dos demais. Aqui o Natriel, eu não vou aplicar com pulverizador. Ferrox. Oxmil. Nossa, o Oxmil parece uma tinta prateada, bem espesso. É bem diferente a composição. Quimox. Aqui o Durato foi o mais difícil de abrir a tampa. O lacre não soltou corretamente, acabou aqui vazando um pouco na embalagem. O Durato é transparente. Agora aqui o Convert. Também é bem diferente. Convertedor de ferrugens da Wonder. Parece um licor de uva. Agora o removedor de ferrugem da Wonder. Neutralizador da Vedacity. E o mais barato de todos, o Fosfatol da Tintas Mococa. Também deu trabalho para abrir a tampa. PCF, Natriel, Ferrox, Oxmil, Quimox, Durato, Convert, convertedor da Wonder, removedor da Wonder, Vedacity e Fosfatol. Nas instruções também fala para aplicar camadas finas. Aqui em cima eu passei escova de aço, aqui embaixo não. Vou despejar o restante do produto dentro do potinho aqui com as amostras de prego enferrujado. Lavar o pincel. Já dá para ver a ação do produto, olha. O Oxmil é bem espesso. É até mais difícil de aplicar. Mais chato de limpar também.
Ele parece muito com uma tinta, inclusive tem até cheiro de tinta base solvente. Ó. Vou ter que limpar o copo aqui e lavar isso de outra forma. Não me parece que ele vai funcionar muito bem por imersão, mas vamos testar. E ele realmente parece uma tinta, ó. Ele acaba manchando, tem que estar de luvas mesmo. Colocar o Kimox aqui para o teste de imersão. Também está agindo, olha só. Aparentemente é o que mais efervesceu aqui, ó. Esse Durato aparentemente é o menos viscoso, é o mais líquido de todos. Também está reagindo bastante, olha. Este é o Convert. Não dá para ver nada. Licor de uva, Wonder convertedor de ferrugens. Também não dá para ver nada. E este é o Wonder também, removedor de ferrugem. Já fica um pouco mais turvo, não dá para ver muito. Pessoal, deu um bugzinho aí na gravação, cortou um pedacinho, mas a gente está continuando aqui. Este foi o Vedacity. Está reagindo também. Esse aqui é aquele mais barato de todos. Se bem que o Vedacity está bem próximo também de preço. Fosfatol. Reagindo também. Fervendo bastante até. Pessoal, tem aproximadamente 40 minutos que nós fizemos a aplicação deste primeiro, que foi o PCF. E eu vou ler aqui as instruções para vocês. E aqui é o acabamento que ele já está dando. E nas instruções do produto fala que tem que ser dado 2 demãos. Não deixa como opcional. E o tempo é de no mínimo 1 hora entre demãos. Se pegar chuva, umidade excessiva, você terá que reaplicar o produto e esperar mais 1 hora. Já nessa daí é o produto Natriele. E nas instruções diz que após o período de 4 a 6 horas, você observa. Se tiver marcas, manchas vermelhas ainda de ferrugem, aí sim que será necessário a segunda demão. E depois de 8 horas da aplicação, você pode fazer uma escovação, lavar com água, secar e aí sim poderá pintar. Já aqui é o resultado do Ferrox. Nas instruções fala para você aguardar a secagem, que normalmente ocorre de 4 a 8 horas. E os melhores resultados são obtidos tratando-se novamente a superfície com escovação ou lixamento antes de proceder à pintura. Aqui vocês estão vendo o Oxymil e nas instruções dele consta apenas a informação de aplicar de forma semelhante a uma pintura utilizando rolo ou pulverizador. Recomenda-se a utilização de EPI. Não tem mais nenhuma informação sobre 2 demãos, nem sobre tempo de secagem e nem nada do tipo. Aqui na frente diz que é um produto nanotecnológico, mas não constam maiores informações sobre o tempo de secagem ou de necessidade de outra demão. Já aqui é o Kimox, tem bastante aquela parte esbranquiçada, e nas instruções do Kimox diz que o tempo de remoção é de 5 a 45 minutos, e para manter a superfície molhada com Kimox até a remoção do ferrugem. E aqui o convertedor da Durato. Nas instruções não fala sobre mais de uma demão, também não fala sobre o tempo que o produto leva para agir. Apenas fala para aplicar com o pincel e que depois pode ser feita a pintura por cima. Agora vocês estão vendo o produto Convert, da BQL. Já neste produto fala para utilizar 2 demãos. Aplica a primeira, aguarda 6 horas, aplica a segunda
e então 12 horas depois você pode fazer a pintura. Agora vocês estão vendo onde nós aplicamos o Wonder convertedor de ferrugem. Ele também recomenda 2 demãos. O tempo de secagem pode variar de 2 a 5 horas, conforme as condições climáticas e umidade do ar. Agora vocês estão vendo onde nós aplicamos o Wonder removedor de ferrugem. Nas instruções fala que após a aplicação você tem que analisar e ver se é necessário a segunda demão e aguardar um repouso de 12 a 24 horas antes de fazer a pintura. Aqui vocês estão vendo onde nós aplicamos o Vedacity. Nas informações informam que o produto leva de 8 a 10 horas para secar e após esse período é necessário fazer uma escovação ou lixamento, reaplicar o produto e aguardar novamente para então poder fazer a pintura. Aqui onde nós aplicamos o mais barato, o fosfatol. Nas instruções do produto, diz que ele seca entre 30 e 60 minutos e de que é necessário aplicar 2 demãos. Aparentemente, na primeira demão, o produto praticamente não fez nada. Pessoal, nós já estamos no final do dia. Eu vou aguardar então para que tenha o tempo de secagem de todas elas. Amanhã eu vou retomar e o que sobrar aqui dessas amostras de imersão, eu vou reaplicar a segunda mão de cada produto. Vamos ver como é que fica o resultado final. Estamos aqui no dia seguinte. Esse daqui foi o resultado da primeira demão com todos os produtos. Eu não deixei dormir no sereno porque não é indicado, por isso que eu retirei tudo daqui e dormi o abrigado. E tenho algumas informações muito importantes que eu vou passar logo mais para vocês sobre as diferenças do que é um convertedor de ferrugem e o que é um eliminador de ferrugem. Então aguarda o vídeo aí que essas dicas são bem importantes. Para aplicar a segunda demão, eu não vou utilizar o que sobrou aqui nesses recipientes, pois como eles passaram a noite toda aqui já agindo com os pregos enferrujados, eu posso ter tirado a capacidade do produto. Então vou pegar produto novo para aplicar a segunda demão. Vamos agora então remover os pregos que ficaram aqui na imersão de cada produto. Vamos abrir aqui então o PCF, ó, ficou bem escuro, né? Bem espesso até. Eu vou lavar todos eles. Nossa, virou um bloco aqui. Aqui o Natriel, o produto continua agindo. Olha, bem fosfatizado. Ficou pretinho. Aqui o Ferrox. Também muito bem fosfatizado. O Oxmil, nossa, isso aqui deve estar uma meleca. O Oxmil até trincou o fundo do frasco aqui, ó. Ah, continua líquido ainda. Aqui o Quimox. Também bem fosfatizado. O Durato. Aqui o Convert, que é convertedor. Olha, forma umas películas pretas. A gente lavar vai dar para ver direitinho. Wonder convertedor. Também vazou um pouco aqui, fica preta a camada. Olha só, solidificou bastante. Xiii. Não quer sair. Olha, saiu um bolo. Nossa, virou um sólido aqui. Virou uma pasta. Olha só isso. Uma verdadeira pasta. Aqui o Wonder. Aqui o Vedacity. E agora aqui o fosfatol. De cara já dá para ver que o fosfatol realmente não cumpriu o prometido, ó. Ainda aparecem aqui os ferrugens. Vamos ver se depois da lavagem com água, se vai melhorar isso. Hora da verdade para o teste de imersão. Lembrando que nem todos esses produtos são recomendados para imersão.
Principalmente esses mais viscosos não são recomendados para imersão. É que nós estamos fazendo os mesmos testes para todos os produtos. Começando aqui então, pelo mais caro, o PCF. Está aqui o resultado, fica nítido que no teste de imersão ele não se saiu bem. Gerou até aqui uma certa espécie de fosfatização, mas está bem feio os pregos ainda. Aqui no microscópio, para vocês terem uma ideia, bastante ferrugem, algumas partes fosfatizada, só que de uma forma geral ainda tem bastante ferrugem. Lembrando que este é um produto que não vem a recomendação para imersão. Agora aqui os pregos que estavam no produto Natriele. Removeu bastante ferrugem, só que aparentemente aqui ainda possui alguns pontos de ferrugem também. Agora analisando aqui no microscópio, removeu sim muita parte do ferrugem, mas ainda tem bastante foco aqui, ó. Lembrando que todos eles ficaram aproximadamente 20 horas submergidos aqui nos produtos. Aqui os pregos que ficaram no Ferrox, aparentemente está bom, não está perfeito, mas está muito bom, removeu bastante, vamos ver no microscópio. Então está aqui, ó, dá para ter uma ideia, sim, melhorou bastante, mas existem ainda também pontos de ferrugem. Talvez por isso que a maioria deles ainda continuava agindo mesmo depois de 20 horas. Então deu para ver que assim, não é numa questão de alguns minutos que a gente já vai resolver o problema. Ajuda bastante, mas não resolveu 100% aqui do ferrugem. Agora o Oxmilk deu bastante trabalho para limpar, tive que usar solvente para poder tirar ele aqui de cima. E apesar dele não ser um produto recomendado para imersão, ele vem escrito na lata, elimina ferrugem. E aqui no caso dos pregos, dá para ver que ainda contém bastante ferrugem. O que a gente não tem como opinar aqui, ó, analisando no microscópio, é se os produtos eles realmente bloquearam. E o ferrugem, por exemplo, está estancado, não vai piorar. Mas não dá para a gente ter essa certeza. Olhando aqui, é muito ferrugem que ainda está presente nos pregos, ó. Então, para a imersão, também este produto não é recomendado. Aqui os pregos que estavam no Kimox. Ah, e lembrando, o Kimox é da mesma marca, Kimatic, do PCF. É a mesma empresa que produz os dois. Olhando na mão, estão até que bonitos os pregos, mas aqui olhando na lente que está gravando, ele fica com bastante cor de ferrugem. Vamos ver no microscópio. Então está aqui, ó, tratamento com Kimox, melhorou sim, muito perto do que estava, só que ainda tem bastante pontos aqui de ferrugem nos pregos. E eu repito, a olho nu, o resultado é bem melhor do que olhando aqui pela câmera ou olhando pelo microscópio, de todos eles de forma geral. Então está aqui um panorama aí de como ficou os pregos no Kimox. Agora analisando os pregos que estavam no Durato. O Durato diz que é um convertedor, só que todas as características dele são semelhantes a um removedor. Novamente, a olho nu está bem melhor do que a imagem que vocês estão vendo na câmera. Na câmera revela muito mais os pontos de ferrugem. Tá aí o resultado. Até agora, até que um dos melhores resultados aqui para imersão. Produto Durato. Tem ainda também pontos de ferrugem, mas é um dos melhores resultados até agora. A maior parte está fosfatizada. Agora aqui o Convert da BQL, bastante ferrugem aqui, nitidamente. Aí no microscópio, lembrando também que não se trata de um produto indicado para imersão. Mas fica nítido aqui que continua muito ferrugem presente. Ele não removeu ferrugem. Aqui o Wonder convertedor de ferrugem, está bem enferrujado. E aqui até uma explicação possível por que esses produtos não ofereceram aqui uma cobertura do ferrugem. Porque eles ficaram dentro do vidrinho, então eles ficaram encharcados. É diferente de quando você aplica com rolo ou pincel e ele evapora e seca, formando a película. Então esses produtos aqui são aqueles não recomendados para imersão, mas sim para aplicação com rolo ou pincel. Aqui o Wonder convertedor de ferrugem no microscópio, continua bastante ferrugem.
Então já fica aqui bem nítido, né, que não é adequado para esse tipo de tratamento. Agora aqui já o outro Wonder, que é o removedor de ferrugem, aquele mais líquido e verde, o resultado já é muito melhor para esses testes de submersão. Melhorou bastante, ó, muita fosfatização aqui, também apresenta ainda pontos de ferrugem, mas o resultado já é muito melhor. Aqui o Vedacity, a olho nu parece muito bom o resultado. Já no microscópio a gente vê que apesar do serviço ter sido muito bom, removeu boa parte do ferrugem, ainda existem também focos aqui do ferrugem. Lembrando que todos esses produtos não foram lixados nem escovados. O correto, conforme as instruções de todos os produtos, é dar uma escovada ou uma lixada antes. Mas obviamente que no caso de pequenos pregos e pequenos parafusos é bem difícil de ficar lixando. E aqui nós temos o fosfatol. Nitidamente foi o pior resultado de todos. Infelizmente o fosfatol não apresentou bom resultado nem no teste de imersão e nem mesmo no teste de aplicação, que eu já vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado da segunda demão. Olha isso, é muito ferrugem, a impressão que dá é que não removeu quase que nada. Bem ruim o resultado mesmo. Agora aqui eu vou mostrar para vocês um outro tipo de aplicação do produto para todos esses aqui que são bem líquidos, que são os neutralizadores, removedores de ferrugem e não o convertedor. Dependendo da peça que você vai tratar, se você tiver a condição de fazer isso que eu vou mostrar, você vai ver que o resultado fica muito melhor do que daquela aplicação que nós mostramos, que é seguindo passo a passo as recomendações do fabricante. Nesses casos que eu vou dar o exemplo, quanto mais você conseguir escovar ou lixar, melhor o resultado. Agora eu vou aplicar o produto. E aí você esfrega, seja com o pincel, com uma bucha, com a própria escova de aço. E o produto vai estar agindo. Deixar agir por uns 5 minutos. E antes que ele seque, eu vou lavar. Como o ferrugem é avançado, vou repetir a operação. De uma forma geral, esses 6 produtos que vocês estão vendo na tela, eles funcionam bem para essa função de removedor de ferrugem. Nas embalagens tem uma confusão, pessoal. Este daqui, por exemplo, ele chama-se fosfatizante removedor. Vedacity, neutralizador. O Wonder, removedor. Este outro Wonder, convertedor. Este Convert é um convertedor. O Durato, convertedor. O Kimox, removedor de ferrugem. O Oxmil, elimina ferrugem. O Ferrox, neutralizador. O Natriel, neutralizador de ferrugem. E o PCF, convertedor de ferrugem. E eu agora vou criar o meu exorcista de ferrugem. Um pouquinho deste. Vamos ver no que vai dar. Exorcista de ferrugem a caminho. E aqui está o nosso exorcista de ferrugem. Vamos ver, vou aplicar e tratar aqui todo esse tubo e vamos ver como é que fica. Escovar um pedaço e não escovar o outro. Olha aqui o resultado do nosso exorcista, ficou muito bom. Ele estava bem pretinho, aí eu deixei ele dormir aqui no sereno, ele acabou ficando esbranquiçado e eu vou passar a escova de aço aqui para a gente ver como é que está o ferrugem por dentro.
Desse lado aqui também ficou muito boa a aplicação. Eu gostei dessa mistura que nós fizemos, o nosso Exorcista. Ficou muito bom, pessoal. Aqui é a parte que eu não tinha escovado antes de aplicar o nosso Exorcista. E mesmo aqui onde eu não escovei, olha só, é muito pouca marca de ferrugem que ficou. Já aqui onde eu escovei, ficou menos ainda. Adorei o tratamento com o Exorcista aqui. Eu vou repetir a aplicação e largar aqui no tempo. Pessoal, aqui é o resultado final do perfil U com 2 demãos de cada produto. Os que ainda até agora não secaram, já tem mais de 4 horas que eu fiz a aplicação. O Natriele, ele ainda está um pouquinho úmido, está quase seco. O Ferrox ainda está bem pegajoso, então não pode receber pintura. Aqui já está seco, está seco. O Wonder verdinho, removedor, também está pegajoso ainda. O Vedacity também está um pouquinho. O Fosfatol já está seco. De cara, uma informação é nítida, tem que escovar antes, escovar ou lixar. Essa parte que eu não escovei, todos eles apresentam ainda bastante ferrugem. Os que mais dão a impressão que fizeram realmente um bom tratamento aqui no metal de forma geral, é o Convert, que está uma boa camada aqui por cima, até mesmo aqui onde não foi feito o lixamento, ele acabou fosfatizando. Aí nós temos o Oxmil, que é difícil opinar, né? O Oxmil é como se fosse uma tinta, então ele cobre tudo. E pelo que o produto promete, ele vai parar o ferrugem. Ele ataca o ferrugem, mata o ferrugem aqui e vai já fornecer essa película aqui protetora. Inclusive, nas pesquisas sobre esse produto, ele é muito utilizado na construção civil. Por exemplo, você está com problemas de vergalhão enferrujado dentro de vigas ou colunas, ou até mesmo estruturas de aço, onde recebeu solda e está causando ferrugem, ou por infiltrações, está apodrecendo uma estrutura metálica difícil de ser trocada, aí este produto parece que é um dos mais recomendados no mercado. Então a maioria dos produtos a gente tem que analisar cada tipo de aplicação. Vocês viram os testes por imersão no prego. Não quer dizer que todos aqueles que têm ferrugem, que o produto não é bom. Como eu disse, alguns produtos não são feitos para imersão, como é o caso do Oxmil, o PCF, o Convert e alguns outros. Agora aqui nesse tratamento que nós fizemos no perfil, tá bonito, parece que está protegido, mas eu não tenho como afirmar aqui, só o tempo vai dizer se ele realmente parou o ferrugem. O Ferrox também fez um bom tratamento, mas eu admito que eu esperava um pouco mais. Ele é um dos produtos talvez o mais antigo de todos e é bem famoso. Mas nós ainda temos bastante manchas vermelhas de ferrugem aqui. O Natriele ficou bem parecido também com o Ferrox e de fato o PCF é o que aparentemente é o mais eficiente de todos nestes testes que nós fizemos. Levando em consideração o Oxmil, que é um processo diferente, não tem como a gente afirmar. Mas nestes outros aqui, que a gente continua vendo o metal exposto, o PCF realmente forma uma película protetora. É como se o ferrugem, aqui o metal, estivesse envernizado. Aqui não dá para vocês verem muito bem, mas eu fiz algumas comparações no sol. E ele fica aqui ó, com semibrilho muito mais do que os outros. Então mesmo aqui onde não escovou, dá para a gente perceber ó, que o metal está tratado. Dificilmente vai aparecer um ferrugem aqui. Claro que o fabricante recomenda que você faça imediatamente uma pintura em seguida para que o ferrugem não retorne. E do lado de onde nós não tratamos, ó, todos eles possuem ainda aquele ferrugem bem grosso. Então, olhando na mão aqui, bem minuciosamente, eu gostei muito do resultado do PCF. O Fosfatol realmente deixou muito a desejar e infelizmente não tivemos bons resultados com ele. O ferrugem continua praticamente todo aqui presente. O Vedacity fez uma boa cobertura, todos os demais cumpriram o papel. O que mais decepcionou realmente foi o Fosfatol. O Convert chama atenção, ele fez uma boa cobertura aqui, nessa análise aqui de aparência, melhor do que esses dois outros da Wonder. E também, aparentemente, melhor do que o Durato e do que o Kimox, que ainda aparentam bastante manchas aqui de ferrugem. Então, numa opinião para vocês, do que eu estou aqui analisando presencialmente, eu diria que em primeiro lugar ficou o PCF para esse tipo de tratamento. E em segundo lugar o Convert. Isso pela aparência, a gente não tem como precisar como que vai ser ao longo do tempo quem realmente está segurando mais o ferrugem. E como eu disse, eu não tenho como comparar o Oxmil,
Aparentemente, ele está muito bonito, muito protegido, mas como a gente não tem aqui a visualização do metal, não tem como eu ter certeza. Eu vou fazer um teste de longo tempo. Vou fazer uma pintura nesse perfil U e largar no tempo. Então lá no futuro, quando eu ver diferenças, eu volto a fazer um vídeo para mostrar os resultados. Vou fazer uma pintura com spray, que é uma cobertura fina, superficial, para que a gente justamente possa, num curto prazo de dias ou meses, identificar o avanço do ferrugem conforme cada produto. E uma informação importante, todos os produtos que servem como primer para pintura, eles informam, não pode utilizar tinta à base d'água, infelizmente, apenas tintas à base solvente. E olha aí que legal, pessoal, aqui já está pronto então, eu dei 2 demãos aqui de spray amarelo por cima e deixei o perfil aqui totalmente sem pintura. Ali naquele tubo eu já dei 2 demãos do nosso exorcista de ferrugem. Eu vou deixar isso daqui no tempo por meses e quando eu tiver algum resultado interessante eu gravo um vídeo e volto a trazer aqui para vocês. Conforme prometido, vou explicar então qual que é a principal diferença quando a gente analisa convertedores de ferrugem e os removedores de ferrugem. Como vocês puderam ver naquele teste por imersão, nenhum dos produtos que são convertedores de ferrugem são apropriados para esse tipo de uso. O convertedor, ele exige com que você aplique a camada do produto e ela seque, como se fosse uma tinta. E a peça que você está tratando, ela precisa ter ferrugem. Não adianta a gente passar o produto numa chapa sem ferrugem, pois ela irá reagir com a oxidação do metal, vai secar o produto e formar uma camada, uma película protetora. Então a gente vai separar aqui o que é o convertedor, não vai servir para imersão, e separar então dos outros que são removedores. A gente pode chamar de removedor, neutralizador, mas para simplificar eu vou separar em 2 grupos, convertedores e removedores. Já os removedores são indicados para você desoxidar os metais enferrujados, para fazer a limpeza desses metais. Então, por exemplo, se você tem aí ferramentas, chave de fenda, chave de boca, qualquer tipo de ferramenta, parafusos, pregos, peças pequenas que você quer tirar o ferrugem, os removedores, na minha opinião, são os mais indicados. Ele vai limpar a peça e vai remover todo o ferrugem, deixando o metal no seu estado original. Já os convertedores, eles não vão limpar esse ferrugem, eles vão reagir com esse ferrugem e formar uma camada protetora. Então são 2 tipos de aplicações bem diferentes e é importante você aprender a escolher corretamente qual produto para a finalidade que você precisa. Então aqui, pessoal, já passaram 3 dias que nós fizemos esse teste aqui de submersão com os pregos. Eu vou separar estes 4 produtos que não tiveram bom resultado justamente porque são convertedores. Não são indicados para isso. Então a gente vai tirar aqui o PCF, que é um convertedor, tirar o Oxmil, tirar o Convert, tirar o Wonder convertedor, são os 4 produtos não indicados para imersão. Aí então sobraram estes 7 produtos que são removedores. Dentro dos 7, passou 3 dias e eu analisei novamente com muita atenção todas as amostras de pregos. Vou mostrar para vocês o que, na minha opinião aqui, com esse teste que eu fiz, qual foi o melhor, qual foi o pior. Até então, me parecia que Natriel e Ferrox estavam muito próximos e o Durato que havia sido o melhor. Agora, passado esse tempo todo, eu analisei aqui e eu pude chegar na seguinte conclusão. Com uma ligeira melhora em relação aos demais, o Ferrox apresentou aqui um resultado um pouquinho melhor do que o segundo lugar. No caso do teste de imersão, ficou muito bom. Em segundo lugar, como melhor, ficou o Durato. Também apresentou um excelente resultado aqui de fosfatização dos pregos. Em terceiro lugar, o Vedacity, que é um dos mais baratos. Também teve um resultado muito bom. Então, na minha opinião, os melhores aqui removedores foi Ferrox, Durato e Vedacity. Depois destes 3 que eu achei os melhores, eu daria um empate do Wonder e do Kimox. Estes 2 estão bem próximos e também funcionaram muito bem. Em seguida, eu deixaria o Natriel, que também removeu bastante, mas é o que apresenta ainda mais pontos de ferrugem. E o único que realmente aqui nos nossos testes não apresentou um resultado satisfatório foi o Fasfatol. É aquele que continua com um resultado bem feio em relação aos demais. Então, de forma geral, estes 6 produtos aqui funcionam bem, eu iria pelo mais barato. Aquele que você encontrar mais barato vai ajudar, vai resolver seu problema. Nessa parte de limpeza, remoção de ferrugem.
Se você quer aprender uma forma praticamente de graça, custo quase zero, para remover ferrugem de objetos, parafusos, peças metálicas, tem um vídeo mais antigo aqui no canal, onde eu explico passo a passo como é que você faz o processo de eletrólise. É muito eficiente e, como eu disse, é praticamente de graça. E agora aqui finalizar a nossa opinião sobre os convertedores, quais os que se saíram melhor convertedores aqui nos nossos testes. E uma informação muito importante, se você gosta deste tipo de vídeo, de testes comparativos com diversas marcas, o YouTube disponibilizou este botão que eu vou mostrar a foto para vocês, que é o Valeu. Através desse botão, você pode contribuir financeiramente aqui com o canal, fazendo doações de qualquer valor que você desejar. Isso é muito importante, nos ajuda a cada vez mais não depender de patrocinadores. Então, se a gente tiver o apoio de vocês, o público que gosta desse tipo de conteúdo, você pode fazer essa doação, o seu comentário ficará em destaque, o próprio YouTube vai destacar o seu comentário e você ajuda demais o nosso trabalho. Desta forma, com mais pessoas colaborando, vai ser possível a gente conseguir comprar e trazer diversas marcas, modelos de testes, de ferramentas e de tudo aquilo que vocês sempre nos pedem. Pois é muito caro a gente conseguir desenvolver esses testes, não só com a compra dos produtos, mas com toda a preparação, edição e todo o trabalho que gera esse tipo de análise. Então a gente conta com seu apoio, quanto mais pessoas estiverem incentivando e colaborando com a gente com esse botão Valeu, maiores são as chances da gente trazer cada vez mais vídeos de qualidade para vocês. Muito obrigado. Já em relação aos 4 produtos convertedores de ferrugem, o que eu mais gostei foi o PCF, pela facilidade de aplicação, praticidade e pelo resultado, a cobertura, a película que ele reverteu ferrugem, realmente inspira que será um tratamento muito eficiente. O Oxmil, como eu já falei para vocês, eu vou esperar o teste do tempo. Aliás, para todos eles, o teste do tempo vai ser importante para a gente ver qual que realmente segurou por mais tempo ferrugem. Mas o Oxmil eu não tenho muito como opinar, devido a essa característica dele de parecer uma tinta. Parece ser um produto de excelente qualidade. E com o teste da prova do tempo, a gente vai poder confirmar se realmente ele é excepcional como ele parece. Então, em segundo lugar, ficou o Convert, muito bom, gostei do resultado. Todos eles funcionaram, inclusive o Wonder também, mas separando aqui não tem como a gente negar. O PCF foi o melhor, em segundo lugar o Convert. E o Oxmil, como eu já expliquei para vocês, vamos ver como que vai ser a prova do tempo. Então este tipo de produto ele vai ser muito recomendado quando você quer converter o ferrugem. Você não vai precisar lixar demais, nem escovar demais, e vai converter. Se um ferro já está enferrujado, ele não vai remover aquela camada do ferrugem, mas ele vai parar aquela oxidação, converter e já fazer a película protetora. No teste de pintura, estes 3 aqui eu gostei bastante do acabamento da pintura. Mas na minha opinião, eu ainda acho melhor lixar antes, como se fosse realmente a preparação de um primer, para depois você aplicar uma pintura. Isso quando você deseja maior acabamento. Se há uma pintura na construção civil, aí já não precisa ter tanto acabamento assim. Pode ser uma pintura por cima do produto sem lixar mesmo. Em relação à aplicação automotiva, quando você quer limpar a peça que está enferrujada, eu gosto mais de trabalhar com esses produtos removedores. A facilidade, o poder de limpeza deles é muito bom. Para uma lataria automotiva, por exemplo, esses produtos eu acho que não são recomendados. Agora, de repente, um assoalho de um carro que está com pontos de ferrugem e você quer prolongar a vida útil do assoalho, aí sim eu acho que os convertedores serão uma excelente opção. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado você e tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Agradeço muito pela sua audiência até este momento do vídeo. E conto com o seu valeu se esse vídeo lhe foi útil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.